Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Eu sou o Luiz César Lázari e estamos começando o Pauta em Debate. No Pauta em Debate desta noite, vamos começar falando sobre o Serviço Público Municipal de Londrina, mais especificamente sobre os servidores municipais ou o Caixa de Aposentadoria e Assistência dos Servidores da Prefeitura Municipal de Londrina, também conhecido como CAPSMEL. Quem está aqui conosco é o superintendente da CAPSMEL, Marcos Urbaneja. Seja bem-vindo, uma ótima noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os telespectadores. Uma alegria muito grande estar aqui para conversar com vocês aqui hoje, com todo o teu público aí que assiste o seu programa. Marcos, você é servidor municipal, advogado, contador, é irmão do presidente do Sindiserve, né, o Marcelo Urbaneja, e você também foi candidato a vice-prefeito pelo PDT na coligação com o PR, que teve como cabeça de chapa a Sandra Graça em 2016. E agora, convidado pelo Marcelo Bellinati para assumir a CAPSMEL, que é o Caixa de Pensão, é o Instituto de Previdência Municipal da Prefeitura de Londrina. É um grande desafio gerir tudo isso? O desafio é bem grande. A gente tem uma preocupação muito importante, né? Uma preocupação muito grave, porque a Previdência é um problema hoje mundial, né? Vamos dizer assim. A Previdência sempre gera grandes debates, né? Debates acalorados, porque muitas mudanças ocorreram, né? Durante todo esse período aí, desde das estruturações dos planos de Previdência até os dias de hoje. A CAPSMEL é um órgão hoje que gerencia toda essa parte, né? Todo o fundo de previdência e o fundo de saúde também, que é o fundo que dá o suporte, a sustentação para os benefícios, no caso do plano de saúde do servidor municipal. Então a situação é preocupante, né? Não é uma situação tão tranquila, mas o desafio é grande, né? E o prefeito fez esse convite e a gente está com bastante expectativa para poder estar atuando e trabalhando muito nessa área. O fato de ser servidor municipal facilita esse trabalho e para os servidores municipais também dá uma garantia de que a CAPSMEL vai ser gerenciada com o foco, com a preocupação com os servidores? Isso. Essa era uma grande preocupação dos servidores, né? Todos nós, servidores municipais, né? Porque você pode trazer uma pessoa do mercado, né? Só que a visão que ela vai ter para discutir e fazer os encaminhamentos da política de investimentos é uma visão mais focada para o mercado. O prefeito Marcelo Bellinati me recomendou muito isso. Ele disse: Urbaneja, nós precisamos sim cumprir a meta, bater a meta atuarial, precisamos sim ter resultados financeiros, mas nós não podemos correr riscos, porque ali é a vida de 13 mil famílias, né? Nós não podemos fazer investimentos de alto risco que podem comprometer, né, os fundos, né, previdenciários. Então essa foi uma recomendação muito importante que eu recebi do prefeito Marcelo Bellinati e que nos tranquilizou, né, a mim e a todos os servidores, porque a gente tem que fazer uma política de investimentos com liquidez, com segurança, né, com um certo grau de certeza, para que o fundo não sofra nenhum tipo de prejuízo, né, atuarial e financeiro. Muitas pessoas, a maioria das pessoas que não é servidor, e é a imensa maioria que não são servidores, acaba não entendendo bem como funciona a aposentadoria, né? Ou seja, a previdência do servidor, que é diferente do sistema universal, que é do INSS, onde o trabalhador da iniciativa privada contribui todo mês e se aposenta ao longo da sua vida profissional, com um teto, inclusive, de vencimentos. O serviço público, em função da Constituição de 88, tem uma situação diferenciada. E muitas vezes isso gera um conflito com a sociedade. Muitos acham que quando a prefeitura coloca dinheiro no fundo de previdência, ou em algumas cidades por aí passa terrenos, por exemplo, bens, né, para o fundo de previdência, está tirando da sociedade para beneficiar o servidor. Não é bem isso? Não, não é bem isso. Na verdade, o município, né, todo ente, né, federado, tanto a União como os estados, como os municípios, eles são entes federados e eles são, na verdade, também empregadores, né? Então, uma empresa privada, ela faz a contribuição, né, do seu empregado, né, do seu funcionário. Ela tem que contribuir com o INSS. O município ou qualquer outro ente federado segue a mesma regra. Ele tem que contribuir também com
o fundo para que monte ali, o servidor contribui com uma parcela e o empregador, no caso que é o município, contribui com uma outra parcela, para que se constituam esses fundos, né, esses regimes próprios de previdência, para que exista a possibilidade dele se aposentar, do servidor aposentar, porque a gente não recebe pelo INSS. Por exemplo, a gente recebe pelo nosso fundo aqui, que é o fundo previdenciário da Capesmel, o nosso regime próprio. Então, é importante esclarecer isso para a população, porque a impressão que tem é assim, não, nós vamos tirar dinheiro da população para beneficiar o servidor. Na verdade, não é isso. Isso é uma obrigação legal, constitucional e que tem que ser realizada por qualquer ente público, né? Tanto do federal, como municipal, como estadual. E, aliás, os servidores também contribuem, quer dizer, eles também têm um direito à aposentadoria, assim como o trabalhador da iniciativa privada. Há uma diferenciação em relação à renda, o servidor se aposenta normalmente com integralidade, não é o último salário, mas é uma média dos últimos salários, o que diferencia da iniciativa privada e que muitas vezes também gera um pouco de discussão. Hoje já existiram algumas reformas, né? E nessas reformas, alguns trabalhadores do serviço público, quando entram hoje, já não conseguem mais, já não tem mais esse direito da integralidade, né? Com algumas emendas que já ocorreram. Quem entrou mais antes dessas emendas, antes dessas reformas, esse sim continua mantendo esse direito. Agora, o servidor contribui também, e é por isso que é importante que a gente faça uma boa gestão do fundo. Aí que entra a importância da Capesmel, né, trabalhando toda essa questão do gerenciamento, da política de investimentos, né, porque nós temos hoje um fundo constituído, quando a gente realizar agora essa junção das massas, previsto para 2017 em torno de 250 milhões de reais. É um valor considerado, né, que a gente precisa gerir muito bem esses ativos, né, esses ativos financeiros precisam ser muito bem geridos. Porque a pergunta que muita gente pode estar fazendo, a minha tia Constantina, lá na Vila Nova, deve estar perguntando para você, na cabeça dela, um grande abraço, minha querida tia Constantina, com todo esse dinheiro, com tudo isso, por que a prefeitura tem que fazer aporte para a Capesmel? Inclusive foi até um assunto que foi muito discutido no período de transição, né? A equipe que saía dizia que não era bem assim, a equipe que entrava, do Marcelo, dizia que não tinha previsão de um aporte de 80 milhões esse ano 2016 para o fundo de pensão e que isso não estava no orçamento, né? Por que a prefeitura tem que colocar, além daquela coloca do dinheiro da contribuição patronal, por que ela tem que fazer aportes no sistema previdenciário? Então, o que ocorreu, na verdade? O que ocorre, né? A Previdência, ela tem essa característica de gerar esse debate no mundo todo, né? No Brasil, hoje a gente está, inclusive, vendo essa questão da reforma da Previdência a nível nacional, que está sendo proposta lá em Brasília, né? Ocorre que, quando existiu a estruturação dos sistemas previdenciários, a gente tinha uma base demográfica diferente de hoje, do que a gente tem hoje. Hoje a expectativa de vida aumentou, né? As pessoas estão vivendo mais, né? Existe uma entrada, vamos dizer assim, menor de trabalhadores no mercado de trabalho, como ocorre também no serviço público, né? Então, por exemplo, a gente hoje já não tem mais uma base tão extensiva de contribuições, de pessoas entrando para contribuir. E tudo isso vai gerando um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio atuarial e financeiro, né? A ciência atuarial, ela é uma ciência, né? O atuário é uma ciência, que você faz todo um cálculo. A expectativa de vida, né? O valor que a pessoa está recebendo, qual que é a expectativa dela estar recebendo, a aposentadoria. Tem todo um cálculo, é uma ciência que é feita nesse aspecto. Por essa razão, em 2011, quando foi feita a segregação de massas, lá em 2011 a gente já precisava começar a fazer os aportes, né? Só que por algum motivo a prefeitura, o município acabou não conseguindo realizar esses aportes. E chegou em 2017, foi inevitável. A gente tinha vamos dizer assim, uma poupança, né, um saldo, que conseguiu manter todos esses valores. Agora, em 2017, provavelmente nós não vamos precisar. Mas em 2018 é inevitável que a prefeitura faça um aporte para poder garantir, né, o equilíbrio atuarial. Quando você fala atuarial, eu tenho certeza que tem muita gente que não consegue entender o que é isso. Vou tentar traduzir isso. Digamos que um cidadão que tem a obrigação de fazer essa engenharia, como disse você, essa ciência, ele vai fazer um cálculo de todas as pessoas que estão contribuindo para a Capesmel, correto, todas aquelas que já estão aposentadas, já estão exato, recebendo pensão ou benefício, porque não é só a aposentadoria, tem a pensão também. Quando a pessoa morre, passa a pensão, às vezes para a viúva ou para o viúvo. E aí ele pega esse dinheiro que você já tem em caixa, as aplicações, o que ele vai perfeito, render nesse período,
cruza com todos os pagamentos que têm que ser feitos. É mais ou Perfeito. menos, e vai É chegar isso numa mesmo. conta, olha, fazendo tudo isso nos próximos 10 anos, a Capsmel vai ficar no azul. Isso. Ou vai faltar dinheiro porque vai ter tantas pessoas Perfeito. fazendo recebendo aposentadoria ou pensão e outras contribuindo. É mais ou menos isso? É isso mesmo, Luiz. É bem essa a lógica, né? Traduzindo assim, mais para uma linguagem mais acessível, vamos dizer assim, a lógica é justamente essa. Que, por exemplo, hoje, se nós pegarmos hoje o cálculo atuarial, a gente leva um susto, né? Esse cálculo ele é até publicado, né? Todo ano a gente publica ele no Jornal Oficial do Município. Obrigação legal. É uma obrigação legal. Obrigação legal. Aí você olhar e fala assim, nossa, o cálculo atuarial nosso aqui é 3 bilhões, né? O nosso déficit atuarial é de 3 bilhões. Você fala, nossa, a prefeitura precisa colocar 3 bilhões? Não, não é isso. É que no decorrer do tempo é que esse desembolso vai acontecer, né? Então hoje, se a gente, vamos dizer assim, retornar esse valor para valores presentes nos dias de hoje, né, esse valor não seria tão alto assim, né? Mas é a expectativa, né, que você tem da aposentadoria. Por exemplo, numa característica, alguém mais ou menos com a minha característica de atuação dentro do serviço público. Eu teria ainda 20 anos para contribuir, né, com a Previdência, para depois eu começar a sacar, né, o dinheiro, começar a receber a minha aposentadoria, né, perto de 20 anos ou 20 anos um pouco mais. Com a mudança da Previdência, vamos dizer que se estabeleceu lá uma idade mínima de 65 anos. Eu já vou ter que contribuir 30 anos, né? Então não mais os 20, eu teria que contribuir 10 anos a mais. Isso vai me dar o quê? Um fôlego no cálculo atuarial, né? Melhora você o cálculo. paga mais e a Previdência Municipal desembolsa menos com você. Exato, eu vou ficar mais tempo contribuindo e menos tempo sacando o dinheiro desse fundo, né? Isso acaba, é claro, e assim... As pessoas também, eu quero colocar para você, meu amigo, para você, minha amiga, mas o que eu tenho com isso, Luiz César? Eu não sou servidor público, ninguém da minha família é servidor público e esse assunto não está me interessando nem um pouquinho. Mas é interessante porque, na verdade, tem um lado que as pessoas talvez não saibam, e eu queria que você me corrigisse se eu estiver errado, mas a informação que eu tenho é que, digamos que, fazemos uma hipótese, uma cidade qualquer, o fundo de pensão fique inadimplente, né? O servidor aposentado ele vai ter que receber o salário. Ele volta para a folha de pagamento, a prefeitura tem que bancar ele de qualquer forma, isso, ou seja, o dinheiro que é da prefeitura vai bancar também a folha de inativos, é isso? É isso mesmo. Não tem como fugir disso, né? A legislação prevê isso. Se você não tiver o recurso para realizar o pagamento da folha de pagamentos, de previdenciários, dos aposentados, a obrigação sempre é do ente, né? Do ente municipal, estadual ou federal. Então, de qualquer forma, o contribuinte, né, a pessoa, o cidadão precisa acompanhar esse debate com a gente. É muito importante que esteja sempre presente uma atenção especial de toda a sociedade londrinense, porque nós sempre vamos ter é uma responsabilidade do município, né? E assim, a gente precisa pensar na questão do servidor, porque às vezes a gente acaba tendo uma certa rejeição, uma certa, vamos dizer assim, uma restrição com a questão do servidor público. Mas é importante lembrar o que é o servidor público. O servidor público é aquele atendente que está lá no posto de saúde. Na hora que você chega lá, é o enfermeiro que vai aplicar, que vai acompanhar você, é o técnico de laboratório que vai colher o seu sangue. É o professor que recebe todo dia o seu filho na escola, né, que trata dele, que dá a merenda, que cuida dele. Então o servidor público ele cuida de toda a cidade, né? Às vezes a gente não consegue, existe uma certa confusão, né, a gente não consegue fazer essa avaliação, essa reflexão. Mas todo dia são milhares de servidores que levantam ali todos os dias para cuidar da cidade, né? Então, a cidade... E quando essas pessoas aposentarem, a cidade vai ter que cuidar delas, né? Ou seja, de um jeito ou de outro, elas acabam sendo funcionários da cidade para o resto da vida. Exatamente, é bem isso. Marcos Baneja, muito obrigado pela presença. Eu desejo muito sucesso na condução da Capsmel, né? O espaço aqui à disposição de vocês. E tendo informações, a gente está sempre à disposição. Tá certo. Eu gostaria de agradecer, Luiz, e também fazer aqui enaltecer o nosso trabalho lá do pessoal do nosso conselho. A gente tem o conselho administrativo, o conselho fiscal, o próprio Sindiserv, que é um grande parceiro também da Capsmel, a associação de aposentados, né, dos servidores do município de Londrina. Queria dar um grande abraço para todo mundo, agradecer o apoio, a gente foi muito bem recebido lá, né, por todos os funcionários da Capsmel também, e dizer que a gente vai trabalhar muito, né, para cumprir a nossa meta aí com grande alegria e com bastante trabalho. Obrigado. Parabéns, ótima noite, obrigado. Obrigado, igualmente a todo mundo. Obrigado.
A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate e nós começamos o programa falando do serviço público de aposentadoria, do pessoal da Capsmel, né, com o Marcos Urbanetti. Agora vamos continuar falando de trabalho e agora a gente vai conversar com o novo secretário do Trabalho, Emprego e Renda da cidade de Londrina, Elzo Carreri, que já foi presidente do Sindicato dos Bancários de Londrina Região, sindicato poderoso aqui da região, também foi diretor-geral do Hospital da Zona Norte e chefe do escritório regional da Secretaria de Estado do Meio Ambiente aqui na região de Londrina também. Elzo, seja bem-vindo, ótima noite para você. Boa noite, obrigado. É um desafio e tanto chefiar uma Secretaria de Trabalho quando o mote da campanha foi justamente esse, de gerar mais empregos em Londrina. É um grande desafio. Realmente é um desafio enorme. Mas a gente tem lá, Luiz, uma estrutura boa, uma equipe qualificada e há uma perspectiva muito grande, um trabalho esmerado do prefeito Marcelo Bellinati em trazer para Londrina empresas para poder proporcionar emprego. Mas o desafio é você arrumar emprego para a fila que tem no Cine Londrina. Certo. E como que está essa fila hoje? Porque muita gente acaba não atentando para o fato que já existe um sistema que tenta encaminhar o trabalhador, requalificar e realocar o trabalhador. Essa fila está muito grande? Nós temos lá diariamente 400 atendimentos. E principalmente no começo da semana, segunda, terça-feira, a fila é muito grande. E o desafio é você arrumar vaga para esse povo, coisa que nesse momento é muito difícil, né? Mas há um esforço da Secretaria de buscar alternativas para que a gente consiga pelo menos amenizar essa situação. Você e a sua equipe vão fazer um trabalho de ir de encontro às empresas da cidade, buscando essas vagas, tentando levar, porque claro, vagas existem, claro, em quantidade menor do que se procura, mas muitas vezes a empresa que tem vaga não vai buscar essa vaga no Cine, por exemplo, ela vai para uma empresa particular ou às vezes anuncia no meio de comunicação. Vocês vão fazer esse trabalho de tentar entrar em contato com as empresas? Já estamos fazendo. O trabalho consiste em uma busca ativa de emprego. Essa semana nós, em parceria com a ACIL, a Associação Comercial e Industrial de Londrina, implantamos lá uma ferramenta no site da ACIL, em que o empresário entra no site, cadastra sua vaga, disponibiliza sua vaga para o Cine. Então facilita muito. Hoje, por exemplo, o empregador que quer oferecer sua vaga tem que ir ao Cine. Agora, com essa ferramenta, facilita muito essa disponibilização da vaga. Além da CIL, já temos na segunda-feira uma agenda no SESCAP, que é o Sindicato dos Contabilistas. Nós vamos implantar a mesma ferramenta para facilitar, aproximar a vaga do emprego para o empregado, para o trabalhador desempregado. E hoje as pessoas que procuram o Cine têm um perfil
de pessoas que procuram ou é diversificado? É muito diversificado. E o maior problema, Luiz, está na falta de qualificação. Essa é uma realidade. E o Cine também proporciona acesso à qualificação. Temos, por exemplo, convênio com o Pronatec, que esse ano ainda não abriu. No ano passado teve apenas 300 vagas no Pronatec, já chegou a ter 2.000 vagas. Então estamos aguardando a abertura do Pronatec para a gente oferecer cursos de qualificação. Então o desafio é esse, é você colocar o empregado na vaga e dar a ele a oportunidade de se qualificar. E olha, é um desafio tanto numa cidade de 500 mil habitantes e que passa por um momento, não só Londrina, evidentemente, mas todo o país, passa por um momento de altos níveis de desemprego. Fala-se até em mais de 20 milhões de desempregados no país e que neste ano algo em torno aí de 3 milhões vão perder o emprego ainda, se não melhorar a economia. O prefeito Marcelo Bellinati fez alguma colocação para vocês no sentido de tentar buscar amenizar isso? Olha, o reflexo da economia em relação ao emprego em Londrina não é diferente de outros lugares, né? Mas o censo do IBGE de 2010, foi o último censo, apresentava Londrina com 14 mil desempregados. Agora, a gente não tem esses dados oficiais, mas acredito que chega a uns 20 mil desempregados em Londrina. Então é um desafio muito grande. E a Secretaria, ela além de oferecer essa questão do acesso à qualificação, também a gente está partindo para o microcrédito, que são aqueles investimentos na empresa individual. Ou seja, a pessoa se qualifica, recebe o dinheiro e vai tocar a sua vida. Isso vai ter fonte de financiamento? Vai ser possível as pessoas buscarem esse microcrédito, secretário? É possível. Tem alguns critérios que ela tem que seguir, né? Ela tem que ir ao Cine, fazer um cadastro. Esse cadastro vai para Fomento Paraná, vai ser avaliado e esse crédito é liberado. A gente, além de proporcionar o acesso ao crédito, também a gente dá toda assistência no acompanhamento do desenvolver dessa pessoa no seu trabalho. Vocês têm algum projeto, alguma perspectiva de... O senhor falou aqui da qualificação, que a maioria das pessoas tem problemas sérios de qualificação. Londrina é um polo universitário por excelência, tem uma série de universidades que também, por sua vez, têm a obrigação de ter o trabalho de extensão de serviços à comunidade. Não há um meio de tentar fazer uma junção das instituições de ensino para tentar qualificar um pouco, ainda que não seja o foco delas, qualificar um pouco dos trabalhadores em contrapartida do que a cidade dá para elas? Esse será o próximo passo da gente lá na Secretaria, de procurar alternativa, ajuda, de fazer parceria para a gente amenizar a situação. Hoje, por exemplo, Luiz, o que a gente está verificando lá é que para entrar nessa questão da qualificação, às vezes o trabalhador não tem sequer o fundamental. Sim. E para ter acesso à qualificação, ele precisa do certificado do fundamental. Então já estamos em contato com os colégios estaduais que oferecem curso profissionalizante e esses colégios nós vamos mapear esses trabalhadores, encaminhar para os colégios vão dar um curso rápido para eles ter o diploma do fundamental ou do segundo grau, do ensino médio, para poder fazer o curso de qualificação para poder conseguir uma vaga de trabalho. Então, essa é uma coisa nova, uma novidade. É algo bastante complicado as pessoas não terem, porque muita gente acha que escolaridade não serve para nada. Mas quando a empresa busca uma vaga no Cine, ela dá um perfil. Eu quero alguém graduado em ensino médio, por exemplo. Metade das pessoas já não consegue. Então, exatamente. O perfil nós precisamos, pode ser fundamental, outro, ensino médio, outro, curso superior. Então, quando chega nessa situação, fica muito difícil de encaminhar. E a gente não pode caminhar que a empresa não vai aceitar, né? Obviamente. Principalmente no momento em que tem muita gente procurando emprego. A oferta de emprego é muito menor do que, evidentemente, as pessoas que procuram. E aí, quando é inversamente proporcional, quando a vaga é menor do que a procura, a exigência aumenta. Quando falta trabalhador, tem muita vaga, como aconteceu no passado recente, em 2012, por exemplo, as empresas flexibilizam as suas expectativas, né? Ou seja, os seus critérios. Secretário, essa questão que me preocupa muito, e eu quero que você entenda, meu amigo, e você também, minha amiga, é justamente esse abismo que existe
entre o mercado de trabalho e a qualificação das pessoas. Quando a gente fala em qualificação, não estamos falando aqui que todos têm que ter universidade, têm que ter um curso superior, mas que as pessoas tenham um curso técnico, tenham uma profissão. E muitas vezes isso passa pela escolaridade, ou seja, são poucas as profissões que você não precisa ter nenhum tipo de formação escolar, pouquíssimas. E acabam sendo profissões também que pagam menos em função disso. Isso acaba não penalizando mais ainda quem é pobre? Sem dúvida. Assim, a falta de preparo para determinadas funções. Quando está num pleno emprego, como a gente viu há um tempo atrás, essa dificuldade era bem menor. Aí, é claro que quanto mais menos vaga tem, mais se exige do trabalhador. E aí esbarra nessa questão da falta de oportunidade de se qualificar. Primeiro, uma outra questão, Luiz, é que quem vai fazer um curso de qualificação estando desempregado, precisando trabalhar já agora, como é que ele vai lá suportar 30 dias, 40 dias, 60 dias, 3 meses para poder ter acesso à qualificação, se qualificar para poder ter a vaga de trabalho? Então essa também é uma dificuldade. O cidadão precisa trabalhar agora, nesse momento, para poder receber o seu salário no final do mês. Ele não tem a mínima condição de esperar 90 dias para fazer um curso. Então são situações assim muito complicadas. Que, aliás, o ideal seria que as pessoas até fizessem a qualificação quando esse momento mais agudo, antes desse momento agudo chegar, ou seja, tentar se qualificar antes. O senhor foi presidente do Sindicato dos Bancários de Londrina. Vocês vão fazer também uma interface com os sindicatos. Londrina é uma cidade que tem sindicatos poderosos, tanto do lado patronal, como o senhor acabou de citar o SISCAP, como também do lado funcional. Vocês vão fazer um trabalho também com os sindicatos buscando potencializar as vagas? Nós vamos trabalhar em todos os segmentos, né? É necessário isso, né? Elevar, por exemplo, fazer uma busca ativa dessas vagas e disponibilizar também essas vagas para os trabalhadores. E os sindicatos, associações, né? Liderança de bairro. Então nós vamos trabalhar em todos os setores. Nós estamos pensando já, talvez para maio, um feirão de emprego, né? Onde o empresário vai estar lá também colocando a sua vaga diretamente naquele momento. Então são alternativas que a Secretaria está trabalhando para poder levar aos trabalhadores essas vagas disponíveis e também motivar, incentivar o empresário a oferecer essas vagas. Então, seria esse o trabalho daqui para frente da Secretaria. O senhor falou da questão do microcrédito, que, claro, passa pelo empreendedor, e muitas cidades, muitos estados estão focando muito na questão do pequeno, do microempresário e do microempreendedor individual como uma alternativa para sair também da questão do desemprego. Ou seja, quando falta emprego com carteira assinada nas empresas, muito boa parte da alternativa é a pessoa também empreender. Vocês também vão ter uma interface com o Sebrae, com entidades que buscam fortalecer o empreendedorismo? Já temos esse trabalho, Luiz. Só precisa implementar. Nós estamos trabalhando com o Senai, o Senat, o Sistema S, né? Então isso também facilita muito. E o microcrédito é uma realidade, né? O microempreendedor pode ir lá no Cine, fazer o seu cadastro e ter acesso ao microcrédito. O que é, naturalmente, uma coisa muito, muito boa, né? Sim, claro. Ele não tem emprego com a carteira assinada, mas tem condições de fazer o seu trabalho se regularizando. E a Secretaria proporciona essa condição. Quero agradecer a presença aqui do secretário Elzo Carreri, aqui no Pauta em Debate, né? Desejar muito sucesso, mas muito sucesso, até porque o seu sucesso vai ser, evidentemente, sucesso de toda a cidade e de todos os trabalhadores. E o espaço aqui está sempre à sua disposição, até para noticiar os assuntos importantes para os trabalhadores. Obrigado, Luiz. Muito sucesso, uma ótima noite. Obrigado, boa noite e boa semana. Agora vamos falar para você uma boa dica, aliás, uma excelente dica de como morar muito bem aqui em Londrina. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595.
Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Agora nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado das nossas matérias dessa noite. E, claro, deixamos o espaço à disposição de quem quiser fazer o contraponto daquilo que foi falado aqui, pessoas que se sentirem citadas ou instituições. O nosso espaço está sempre à disposição. Eu quero trazer para você, meu amigo, e para você, minha amiga, uma matéria da agência Folha Press, Folha de São Paulo, publicada pela Folha de Londrina no último dia 14 e 15, final de semana, na verdade, que foi um final de semana, 2 final de semana, na verdade. A matéria, você vai gostar de ver essa matéria. Pesquisador descobre espionagem no WhatsApp. Especialista da Universidade da Califórnia diz que encontrou uma saída de segurança para o aplicativo, que pode ser usada para interceptar e ler mensagens criptografadas. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia, um pesquisador, na verdade, encontrou uma saída de segurança que pode ser usada por aplicativo, pelo Facebook, pessoas que usam o Facebook, para interceptar e ler mensagens do WhatsApp. Segundo o jornal The Guardian, Tobias Bolter, especialista em criptografia e segurança, encontrou o atalho. Se as agências do governo solicitarem ao WhatsApp o registro das mensagens, a empresa pode conceder esse acesso devido a uma mudança de chaves de segurança, disse ele ao jornal The Guardian, uma publicação britânica. O Facebook, que controla o WhatsApp, afirma que ninguém pode interceptar essas mensagens, nem mesmo a própria empresa ou sua equipe, e que o que garante a privacidade dos usuários. De qualquer forma, meu amigo, e também para você, minha amiga, fica aqui a dica, né? Alguém já está dizendo aqui que é possível o Facebook ler as suas mensagens, é possível que alguém tenha acesso às mensagens que nós todos trocamos pelo WhatsApp, o que pode deixar alguém aí com dor de cabeça, né? Aliás, muita gente preocupada com as mensagens. Além de mulheres e maridos que gostam de mexer no telefone um dos outros, né? E tentar descobrir as mensagens, namorados e namoradas, também agora
um pesquisador da Califórnia, da Universidade da Califórnia, disse que é possível, através do Facebook, que controla o WhatsApp, é possível ter acesso às suas mensagens. Não quero criar aqui nenhum tipo de pânico, né? Mas o WhatsApp, o Facebook nega peremptoriamente essa possibilidade, mas segundo o jornal The Guardian, o pesquisador Tobias Bolter revelou essa falha de vulnerabilidade ao Facebook em abril de 2016. A resposta foi que a empresa estava ciente do problema e que era um comportamento esperado, que não estava sendo trabalhado, ou seja, que não estava sendo utilizado. Um porta-voz do WhatsApp disse ao The Guardian que mais de 1 bilhão de pessoas usam o WhatsApp hoje, porque é simples, rápido, confiável e também seguro. E segundo ele, sempre acreditamos que as conversas das pessoas devem ser seguras e privadas, segundo o porta-voz do WhatsApp para o jornal britânico The Guardian, reproduzido aqui pela agência Folha Press e publicado pela Folha de Londrina. Fica a dica, né? Nem tudo nesse mundo é totalmente seguro. Quero agradecer você, meu amigo, você, minha amiga, pelo carinho da audiência, pela sintonia. Um ótimo fim de noite para você, que Deus abençoe sua família e uma ótima semana. A gente volta na próxima edição do Pauta em Debate. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.